Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, nós estamos agora com o apoio, sempre tarda, mas não falha, né? O apoio da Gisele Bedoyan, nossa colega, nossa amiga, nossa irmã, designer, e que está contribuindo com o Vida Inteligente no intuito de fazer a mídia do Vida Inteligente no sentido de melhorarmos as nossas vendas, que elas são zero, né? Melhorar de zero acho que é fácil, né? Ou talvez não. Fazer a campanha de levantamento de recursos para manutenção do programa. Enfim, vocês já estão vendo aí pelas redes sociais o belo trabalho que a Gisele Bedoyan está fazendo. E eu quero aqui tornar público o meu agradecimento. O agradecimento de Eustáquio, o apresentador do Vida Inteligente, o mantenedor do programa há 10 anos. E agora com essa parceria eu acho que nós temos tudo para crescer, mas nós só podemos crescer se a gente trabalhar unido, né? Um pouquinho de cada um com seu mosaicozinho do novo ciclo, colocando a sua pedrinha lá, sem ser omisso. Qualquer um pode, por menor que seja o seu mosaico, ele vai fazer parte, ele é imprescindível nessa grande construção. Dito isso, eu quero entrar logo no nosso tema desta semana, que é inclusive muito oportuno pela situação que nós estamos atravessando em nosso Brasil veronil, nosso país, nosso gigante adormecido que está despertando, e o que nós temos visto cabe muito bem com o que está acontecendo hoje. O tema de hoje é maledicência. Maledicência, eu já usei, já fiz uso dessa palavra, você já fez uso dessa palavra, quase todos nós já fizemos uso dessa palavra. Ou seja, maledicência é você falar mal de alguma coisa, falar mal de alguém, e isso pode ser bom no sentido de você desabafar, mas existe um outro aspecto, né? Porque a palavra ela tem poder. Tudo que a gente emana da nossa boca, tudo que a gente lança da nossa boca, ela vai para o éter, ela se incorpora aí. Então, em algum lugar, em algum momento, alguém vai captar isso aí que você, em algum momento de raiva, de não sei o que, você vociferou, você falou mal do seu irmão, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, sei lá, enfim, essa maledicência que está muito em voga agora, muito em moda, é gente falando mal de governo, é gente falando mal de pessoas, é gente falando mal um do outro, a essa intolerância que já foi tema do Vida Inteligente, enfim, o tema se apresentou muito oportunamente para a gente conversar. Então estou aqui mais uma vez pela 222ª vez. Bonito, hein? 222ª vez. 222 programas da série Mosaicos do Novo Ciclo hoje. Você tá bom, Jorge? Tô ótimo. 222, né? Bonitinho o número, né? Paciente. Mas eu acho, esse tempo inteiro. Eu acho que não, porque as pessoas... até hoje eu não tive nenhuma, vamos dizer... nenhuma visão contrária, vamos dizer. Muito pelo contrário, as pessoas vêm ali, puxa, que legal, eu estava procurando uma coisa, caí com vocês dois aí, eu nunca tinha ouvido falar disso e desde então eu não paro de assistir. Então, quer dizer, acho que perda de tempo não é. É uma coisa nova, né? Não, só tem que ter paciência. Bom, com certeza. Você comigo, né? Porque aguentar 222. Não, mas você é um cara legal. Eu te aguento porque eu te vejo a cada 15 dias, 30. Eu acho que é isso, que nem o relacionamento é assim, né? Eu acho que é assim, ó, cada um mora na sua casa, aqui não. Mas você me é muito querido, você sabe disso. E por mim aqui a gente faria muito mais, porque você sabe que eu me dedico exclusivamente a isso, né? Sei. Isso é notório, todo mundo sabe. Então estou aqui sempre à disposição. A gente podia fazer mais programas, mas, enfim, a gente faz dentro do que nos é possível, né? Então tá aí, a edição 222. E vamos, antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo, sempre bem. Tudo isso perfeito. Que é bom. Aí tá aí, ó. Pega o exemplo aqui, tá sempre... É assim que a gente tem que falar, né? Estou vivo, estou perfeito, estou bem. Então, estamos aqui, estamos conversando, então está tudo bem. Trabalhando, estão a serviço da lei, vamos em frente, né? Então, Jorge, como é que você tem... não vamos entrar no aspecto de política, né? Nada disso aqui não vem ao caso aqui. Mas o que eu falei no começo agora,
essa maledicência está aumentando. Isso não é legal, isso não é bacana, isso não é bom. Para a gente que vem falando há quase 11 anos, né, que nós vamos fazer esse ano aqui de programa, e falando sobre coisas boas, sobre o valor das coisas, o peso das coisas, tentando explicar o significado de cada coisa. Então, puxa, não cai bem assim a gente ter que enfrentar um momento dessa forma. Mas nada é por acaso, como você já disse em outros programas, né? Não existe acaso. Isso é a lei da causalidade. Então, isso faz parte. Eu só quero entender hoje, então, vamos começar, não sei por onde você vai querer começar. Deixa eu só te perguntar, eu coloquei o microfone na altura certa, não vai ficar muito baixo, será? Se depois as pessoas reclamarem depois, a gente... que a culpa é minha? Não, então em vez de ele estar mais baixo, assim, você fala mais alto hoje, tá? Então tá. Então, é isso. Então, vamos falar sobre a maledicência. Qual é o peso, não. Qual é o efeito, é a palavra certa, qual é o efeito da maledicência? Não só para aquele que profere a maledicência, como para o seu entorno, digamos assim. Tá. Então, primeiro assim, por que a gente não vem aqui e não conversa sobre os segredos mais, assim, obscuros do universo, os segredos mais, assim, interessantes da Agartha, onde é que estão as embocaduras? Porque você não conta? Não, é por sua culpa. Não, pois é, isso eu não conto. Isso todo mundo quer saber aqui, ó. Pois é, mas por que a gente não conversa? Por que não é assunto que vem à tona, né? É porque antes que eu consiga compreender... Vai falando aí que eu acho que eu vou colocar aqui, que é melhor, aqui nessa gola aqui, que assim vai ficar melhor, que você olha para mim, assim vai ficar a voz para cá. Assim? Ótimo, acho que sim, é isso aí. Vamos lá. Então assim, antes que eu consiga compreender o universo, eu tenho que compreender a mim mesmo. Antes que eu consiga dominar todas as forças infernais do universo, ou as forças elementais do universo, eu tenho que aprender a dominar as forças que em mim habitam. Sem dúvida. Antes que eu consiga me assenhorar de todo o conhecimento invisível, né, de todo o conhecimento oculto, eu tenho que me assenhorar no mínimo do conhecimento que permita, né, a compreensão de como eu ajo comigo mesmo, como eu interajo com o mundo, como eu interajo com os meus irmãos de humanidade. Enquanto não souber isso, é bobagem, né? E buscar autoconhecimento. E se, enquanto a gente ainda está verde, né? A gente não está pronto ainda nesse sentido de conhecer a si mesmo, a gente vai buscar um conhecimento que seja assim aquela coisa fantástica, inimaginável. É como se fosse a diferença entre mago e mágico, né? O mágico é aquele que vai fazer prestidigitação, truque, vai fazer aquele maravilhamento, divertir o astral, e é coisa que some na primeira brisa. E o mago não. O mago é que compreende e domina os elementos, sempre com uma finalidade. Então, por isso eu acho assim, super útil, e gosto muito de conversar, quando você traz esses assuntos, que daí assim, que permitem que a gente contribua para que cada um compreenda a si mesmo, compreenda o mundo no qual está inserido, transforme a si mesmo, transforme o seu mundo, para daí depois então transformar o mundo de todos, para daí depois então ser senhorado do universo. Se não for esse caminho, não adianta nada, tá? Ok. Com relação à maledicência, maledizer e maldizer, dizer mal dos outros, né? A primeira coisa é que a boca fala o que do coração transborda. Isso. Não tem como. O velho ninguém dá o que não tem, né? O que não tem dentro de si. Perfeitamente. Aí, né? Então não tem como você falar mal. E o falar mal pode ser assim, você falar mal levemente ou falar mal odiando profundamente. A importância é a mesma, né? O processo é o mesmo, a intensidade é a mesma, está instalado da mesma maneira. Então, você não consegue falar daquilo que em você não existe. Então, se
Você está em um processo de iniciação qualquer, ou você está em uma religião qualquer, você está em uma seita qualquer, não interessa, um caminho que você pensa que é o teu caminho de iniciação, né? E você é um odiador profissional, em vez de ser um amador, né, profissional, amador não de não profissional, amador no sentido daquele que ama, que pratica o amor ao próximo, né? Então, se você está em um processo, se você é um odiador, alguma coisa não está correta. Aquela iniciação que você está fazendo, para você não está funcionando. Aquele controle que você pensa que tem, na verdade você não tem. O conhecimento que você pensa que tem, na verdade ele é inútil. Porque se o teu âmago, né, ele está de tal forma conturbado e transborda de tal maneira, com tal intensidade, com tal ferocidade, né, aquilo que você direciona a outro, atribuindo sempre a culpa ao outro, é porque em você a coisa não está bem. Então primeiro você tem que se resolver. Aí a gente vai perguntar assim, tá, mas daí o me resolver significa que eu não vou nunca identificar o erro no outro? Não, eu vou identificar, faz parte identificar, mas é como o professor fala, o professor Henrique de Souza. A crítica, quando desprovida dos seus elementos negativos, é o maior elemento, o maior tribuno do aperfeiçoamento humano. Então, quando você erra, eu falo assim, Grego, olha, está errado. Na minha opinião, seria bom se tivesse feito dessa forma. Eu estou contribuindo para que você perceba o erro, só que eu não posso fazer com que você não erre. Eu dou elementos para que daí, em você aceitando esses elementos, esses argumentos, então você ou não erre, ou erre menos, ou erre diferente, até que um dia você não erre. Agora sempre vai depender de cada um. Aqui vale uma parte, disso tudo que você está falando. A gente tem visto, a gente lê tudo isso aqui, sem entrar em religião, em doutrina nenhuma, que muitas vezes as pessoas, nós estávamos falando que ninguém dá o que não tem, que ninguém profere aquilo que não está em si de alguma forma. É impossível, então, fisicamente impossível. Ótimo, mas muitas vezes a gente tem ouvido, e alguns falam mentira, outros você percebe que falam verdade ou desconhecem o que aconteceu. Muitas pessoas tomam atitudes que não são inerentes a elas. Ou seja, essas atitudes são aludidas a um estado psicótico, a um estado de alguma coisa do outro mundo que se acercou. Isso é possível? Como é que é isso? Como é que você... Para que a pessoa... Eu fui claro, não sei se eu pude... Perfeitamente. Pessoa boa, tem um surto, fica ruim, ponto, boa. Isso. É porque aquilo, a razão de ser ruim, na verdade, existe ocultamente nela. E ela ou não admite ou finge que não existe. Tá, então um fator externo, eles pode desencadear o que em mim existe. Perfeitamente. Não que não existia aí um fator externo que foi o provocado. É como funciona um Deva. Sim, eu vou criar um Deva de proteção, né, um Deva de felicidade, de saúde, e vou direcionar a você. Que o grego sempre tenha saúde e consciência. Isso é uma yoga, isso eu criei um Deva. O que acontece? Esse ser que eu criei, ele vai se projetar no mundo em que ele foi criado. É o mundo que eu criei, depende em que plano está a minha consciência, assim, onde que eu vivo dentro dos 49 planos do astral. E então isso vai ir, e como é direcionado a você, ele fica ligado a mim, ligado por um liame, por um fio, fica ligado, não é? Porque eu o alimento, e ele vai ficar no entorno do objetivo, que é você, vai ficar no teu entorno. E isso que eu desejei para você, saúde e consciência, né? O que ele sabe fazer? Ele só sabe fazer saúde e consciência, saúde e consciência. Ele vai ficar no teu entorno o tempo inteiro, vibrando, saúde e consciência. Sim, você existe, né? O Bijan, existe a possibilidade da saúde perfeita. Sim, você existe, o Bijan, a possibilidade da consciência. Esse som que é emitido externamente, ele acorda o interno, e em acordando vivifica, e em acordando e vivificando permite que esse se exteriorize. Quando esse se exterioriza, então você gerou tua própria saúde, tua própria consciência. Com relação ao mal, ao ódio, à malícia, mesma coisa. A mesma coisa. Alguém falou alguma coisa para mim, né? E esse entorno, né, que foi gerado, ele tá perto, né?
e tá o tempo inteiro vibrando aquilo que ele, assim, aquilo que eu identifica, assim, a alma que eu compõe. Quando a gente gera um Deva, quando a gente gera um elemental qualquer no astral, ele tem o corpo físico do plano, e a alma é aquilo que o ser humano deu para ele. O ser humano, ele é um Manu, ele é um doador de alma para o invisível, né? Então ele tem por alma exatamente aquilo que o originou. Então esse mal que foi gerado para mim, né, ou esse ódio que foi gerado, ele vai fazer o quê? Ele vai propagar o tempo inteiro ou o mal, ou o ódio, ou qualquer coisa que seja. Se em mim não existe, o que acontece? Não encontra eco, não desenvolve nada, não tem a reação naquele mesmo nível, não é? E isso não é perpétuo, isso demanda uma vitalidade de quem criou, e no momento em que esse mal que foi gerado, que ficou no meu entorno, não encontra eco e não se alimenta, ele volta para a origem. E ele voltando para a origem, ele volta daí já com experienciações de não satisfação, de revolta. Entendo. Então o mal que volta para quem originou, ele sempre volta mais forte para o próprio dono. Agora, é aquilo do feitiço virar contra o feiticeiro. Sim, agora... Então sempre, vai, só então completa. sempre, se a pessoa reagiu de determinada maneira, né, é porque o conjunto de elementos que foram gerados para que aquilo acontecesse encontraram eco na própria pessoa. Então não pode dizer assim, eu manifestei ódio intenso com relação a determinada pessoa, mas a culpa é dele. Não é assim que funciona. Aquela outra pessoa, ela pode agir de uma maneira que desperte o ódio nos outros. Desperte, não crie. Né? Ela não cria o ódio, ela vai despertar o ódio que já existia. Por quê? Porque aquela pessoa faz determinadas coisas que acordam aquelas coisas na outra pessoa. O conjunto daquelas coisas acordadas na outra pessoa se entrelaçam, né? E tomam por foco aquele que as acordou, aí devolve aquilo que já é. Então o ódio, ele é devolvido, mas ele já existia, sempre assim. Vamos dizer que se apronte comigo, fique com ódio de você. Certo? Agora, você só foi desencadeador disso. Existe em mim. Sim, você tem que saber odiar para poder odiar alguém, alguma coisa. Então você não criou esse ódio em mim. Esse ódio já existia e você só fez ele se manifestar. Por isso que a relação de uma pessoa com o seu inimigo, né? A grande vitória do inimigo é quando ela passa a odiar tanto ou igual quanto o inimigo. Olha só, olha só. Aí o inimigo venceu definitivamente. A pessoa me fez eu vou odiá-la, porque o ódio em mim já existia, porque eu sei como odiar. Sim. Eu vou odiá-la. E eu odeio de tal maneira que suplanta mesmo a própria coisa que deu origem àquilo. Podia ser uma coisa, uma briga qualquer, virou mágoa, com o tempo foi se entrelaçando, virou ódio, o ódio profundo, o ódio mortal. Eu sou pior do que o meu inimigo. O meu inimigo venceu. E o que venceu? Não é o meu inimigo enquanto pessoa, mas aquilo que existia no meu inimigo, em mim acordou um símile e se instalou de tal maneira que daí o foco do ódio, né, da razão de odiar, já não é mais no meu inimigo, está em mim. Eu passo a ser um foco irradiador de ódio, não mais no meu inimigo. E assim que o ódio se alimenta, pulando de pessoa para pessoa, e no conjunto é o mal da humanidade. E como é que você explica essa mesma situação? Fiquei com ódio de você, mas esse ódio que eu fiquei com você, de você, fez com que eu desse um basta, que todo mundo fala, ele deu um basta. E realmente, nesse momento aqui, eu consegui, nessa coisa que você fez aparecer em mim, que em mim estava, claro, esse despertar seria como a coisa se apresentou, eu soube lidar com ela e sublimei? Sim, depende do que é o basta, né? Exatamente, isso que eu quero dizer. Se o basta é compreender, se o basta é compreender e sublimar, ou se o basta é assim, não, agora eu vou romper relação com aquela pessoa. Eu sei daí, rompe relações físicas com aquela pessoa, então você não vê mais ela jamais, né? Você não resolveu internamente aquilo lá. Não, você guardou, e aquele basta, aquela mágoa, vai ficar entrelaçado com outras mágoas, vai cristalizar, né? E no cristalizar ela vai se propagar e aí transformar o entorno, e se transforma num ódio profundo. Como você não tem mais relação com aquela pessoa,
e você não consegue mais propagar o ódio com relação a ela, você vai buscar alguma razão, alguma forma de exteriorizar o ódio. O ódio, ele precisa ver a luz do dia. O ódio, ele precisa odiar para se manter vivo intensamente. Então, por assim, nós estamos em 2016, no mês de março de 2016. Então a gente vive um momento assim extremamente interessante na questão social, política do nosso país, né? Eu acho interessante porque é o seguinte: o conjunto de erros, o conjunto de coisas que tem acontecido no país, na verdade no mundo inteiro, mas vamos aqui claro, ao país, né? Ele criou uma ambiência tal que fez com que tudo aquilo que exista dentro de cada um se exteriorize. Então a gente está vivendo um baile de máscaras sem máscaras. É bem isso mesmo. Né? Então todos, né, assim, odeiam profundamente, e vociferam e xingam e brigam, não sei o que e tal. Estão se mostrando como são. Perfeitamente, perfeitamente. Então aí é o que a gente diz, a queda das máscaras, né, que a gente sempre fala. Um baile de máscaras sem máscaras, né? Então é um grande momento evolucional, porque cada um deveria aproveitar, porque não é sempre que existe uma condição externa que faz com que aquele teu ódio mais escondido se manifeste, porque às vezes a pessoa passa fingindo que não odeia a vida inteira, e odeia. Ela passa fingindo a vida inteira que não tem ressentimento, mas ela tem. Então quando surge um fator externo que faz com que isso daí venha à tona, e você, sem se aperceber, você seja aquilo que em você exista para resolver, puxa, que ótimo. Que bom, né? Que se mostrou que eu tenho isso. É um belo momento, né? Aí tem aquelas possibilidades de, ou eu vou com isso aprender e sublimar, ou vou fortalecer e vou continuar sendo um odiador profissional, não vai adiantar de nada, mas nunca dá para dizer que a culpa é de um terceiro porque eu estou manifestando o meu ódio. Isso é importante, hein? Nunca isso é importante, né? Jogar o terceiro, sempre a culpa para o outro. O outro, ele é o que é. Eu falo simplesmente um fator desencadeador, só, de uma coisa que existe em você. Perfeitamente, Sim. Perfeitamente. Sim, você não gosta que digam eu adoro pássaro verde, por exemplo. Isso é um código que você, Sim, quando era criança, alguém falou para você, brigou contigo, aquilo ficou guardado com quer usar aqui, que é uma coisa que eu detesto, aquele dedinho azul do telefone ali, que a pessoa não tem nada para dizer, aperta aquele dedinho azul assim de positivo. Eu fico doido. Qual que é? Não sei. Não, em vez de você está conversando alguma coisa, aí você põe aquele dedo ali de positivo. Ah, em vez de escrever? Isso, nossa senhora, aí pronto. Você disse tudo agora. Perfeito, perfeito. Daí, então, veja que daí o ícone, né, o avatar, o símbolo, né, do positivo azul, né, aí em você te causa antipatia, rejeição. Total. Por quê? Porque daí você quer ouvir palavra, você quer ouvir frase, você quer continuar o diálogo, você quer ouvir a expressão do muito bem, tá certo? Aí tem que ver assim, em que momento em que uma vez ou várias vezes a expressão que você desejava ter ouvido não foi falada, ou foi falada não da forma como você desejava, e aí isso foi se unindo, né, se a ponto de toda vez que eu vejo aquilo, né, e na verdade e na verdade toda vez que você vê a mão azul, então ela alimenta aquilo que foi criado há dezenas de anos atrás. Só ilustrei o exemplo que você deu. Não, assim, esse é o processo de criação. E você veja assim, daí chega um ponto em que daí você vai odiar, por exemplo, você outra pessoa passa a odiar a mãozinha azul expressa na conversa, e aí aquilo se propaga, e ela passa a odiar todas as coisas azuis. Aí pergunta assim, mas por que você odeia azul? Então. Não sei, na verdade você sabe. Eu odeio quando alguém faz sinal de positivo. Mas por que você odeia quando alguém faz sinal de positivo? Eu não sei, você sabe. Chega um ponto em que daí você está andando irritado na rua e alguém passa, e aí, tudo bem? Aí você se atira em cima do cara e começa a esgoelar a criatura, vai parar lá na cadeia, e a justiça lá assim, mas o seu grego, o senhor é uma pessoa tão equilibrada, o que aconteceu? Você atirou e tentou esganar aquela pessoa na rua? Não, porque ele fez sinal para mim de positivo, mas o que isso tem a ver? Isso. Daí você vai perguntar assim, o que tem a ver? Na verdade, aquilo é um disparador de processos. Perfeito. Por quê? Porque aquilo em você já existia acumulado ao longo do tempo. E aí vem uma palavra que você usou quando você estava fazendo a introdução do programa de hoje, e que daí agora é muito oportuno falar, que é o desabafo. E assim, literalmente é isso, porque conforme aí
essas formas vão se engendrando, se entrelaçando, né, e ganhando força, elas estão circunscritas em determinada região do astral, porque elas não podem subir, só ficam no plano, né? E vão se entrelaçando. Na medida que vão se entrelaçando e elas são símiles, mas não iguais, então isso vai gerar um atrito entre as próprias. E aí, nessa região do astral, começa a haver uma elevação de temperatura. Essa temperatura elevada ou aumentada, ela tende a acordar o entorno, né? Aqueles que são parecidos, mas não são os mesmos. E aí isso gera uma pressão de tal maneira que daí você tem que exteriorizar a pressão. E esse conjunto de irritabilidade, ódio, mágoa, não sei o que, acordado, ele tem que ver a luz do dia. E ele tem que, de alguma forma, ser projetado em alguém, né? E aí, se você não encontrar alguém, você pode estar andando na rua e sem querer se pegar e falar um palavrão, tropeçou, né? Você passou numa pedra, você passou de todo o reino mineral e tal, e aí você não tem como se vingar daquela pedra que machucou o teu dedo do pé, e aí, no processo de desabafo, você pega aquela pedra e joga contra a primeira vidraça que você vê, daí você acabou de se envolver com o dono da vidraça, então é o caos. Então, o desabafar é exatamente isso. Você tira a tampa e todo aquele vapor, aquele calor, aquele caos, aquilo se exterioriza, né? E aí, nesse momento, a consciência se afasta, né? E fica só observando o que vai acontecer. E ali o instinto toma conta e aí é só confusão. Nós já falamos aqui também no programa, que cabe muito bem no tema de hoje, sobre a desarmonia, né? Desarmonia familiar principalmente. Então, a gente percebe que uma pessoa que não está, que ela está com maledicência, né? Não está de bem consigo própria, chega em casa, ela externa isso, e faz com que as outras pessoas despertem a mesma coisa. Essa desarmonia, vamos dizer, essa maledicência, ela impregna nos outros ou ela desperta nos outros o que nos outros existem? Alguém pode, você por exemplo, você pode desarmonizar a sua família. Você chega, acabamos de fazer o programa aqui, você vai para sua casa, alguém fala alguma coisa, de repente a cobra fuma, como a gente diz. É alguma coisa que você, chuta o pau da barraca. Alguma coisa que você levou, ou todo mundo tinha alguma coisa e aproveitou esse acendimento de... É a questão do desabafo, né? Então, como é que são essas situações? São muito comuns hoje em dia, principalmente. Você tem um conglomerado de coisas abafadas, né? Coisas a serem resolvidas, né? Sim. Ou, traduzindo esotericamente, você tem um conglomerado de coisas que necessitam urgentemente serem alimentadas. Porque a angústia do ódio, a angústia da mágoa, a angústia da ira é a possibilidade de não vir a existir. Então, o ódio em si, ele precisa ser posto em prática para ser alimentado e em você continuar vivendo. Um conjunto de coisas não compreendidas que acende uma porção de ódios, mágoas, dores, horrores, desamores no dia a dia. E você, por uma razão qualquer, não sublima e não tem a coragem de exteriorizar sublimadamente, né? Harmoniosamente. E aí você leva isso para casa. E aí chega em casa, aí o gato arranhou tua revista, aí aquele pequeno fato, né, ele é um desencadeador, e aí essa temperatura elevada, ela vai transformar as paredes da casa, a casa. É mesmo? Né? E aí chega a atingir esse nível também? Não, assim, planta, coisas, mesmo? Animais. Nós estávamos falando de pessoas só. Tanto é que não existe espaço vazio, né, sim, no universo, claro, mas né? É importante falar isso, porque às vezes pensa... É que não tem aquele termo, as paredes falam, as paredes têm ouvidos, não sei o quê. Você está corroborando com isso, você está confirmando isso. E assim, invisível não é sinônimo de inexistente. Isso, só não está visível. É matéria, tão matéria quanto a matéria que a gente toca, só que a gente não toca a matéria do invisível com os 5 sentidos, a única diferença. Então, esse mal exteriorizado, ou às vezes o nem exteriorizado, você chega em casa de tal maneira, né, conturbado, e mesmo que você não diga uma palavra, aquilo que você levou da rua para casa,
ele tende a acender tudo aquilo que esteja no entorno, né? Então, a comida daquele dia sai ruim, você vai brigar com a digníssima, com os filhos, as filhas, com o gato, com o cachorro, vai matar a planta, não sei o que e tal, e o ambiente da casa ficar ruim, o negócio assim vira o caos. Por quê? Porque você levou catalisadores invisíveis e distribuiu dentro de casa, nem que você não tenha falado uma única palavra. Vejam bem, o Jorge não está falando, pelo que eu estou entendendo aqui, claro, não está falando que você não levou entidade nenhuma, você não levou encosto nenhum, você não levou absolutamente nada que não fosse... sentido. Não, sim, eu tô, só para deixar claro, nós estamos falando de Não, coisas... muito bem colocado. Coisas suas, que as pessoas veem e que desencadeia o que elas também, nelas também existem. Assim, Grego, não existe nenhum demônio superior àqueles que você tem na tua própria alma. Não existe. Não existe. Então, ninguém externo consegue fazer tão mal a você quanto você mesmo. Ninguém externo é tão perigoso a você quanto você mesmo, vírgula, desde que você se coloque nessa condição de ser teu próprio inimigo. Muito bem, agora isso já nos leva, é bom para a gente esclarecer, olha como é bacana, eu gosto do Vida Inteligente por causa disso, que o assunto ele vai se, como é que se diz? Ele é plástico, né? Como uma palavra que o Jorge usa, plástico, ele vai, né? se moldando, vai se moldando aqui. Então está se moldando aqui a questão que cabe nessa conversa nossa aqui, da questão do astral. Então, o astral vai ser, tudo isso que você estava conversando agora... Acontece no astral. Exatamente, claro. Então... Quando eu falo de uma influência que não tem influência de entidade, de ninguém aqui, vamos dizer essas coisas assim, qual é a influência do astral nesse aspecto aí? E aí o astral? E o astral? Como é que fica tudo nisso? Que a gente está conversando aqui agora é o astral. É o astral? Não, ele já está... Ele só existe. Você falou que ele tem degraus. Sim, é porque não é o plano, é o mundo astral, dividido em 7 planos, cada plano em 7 subplanos, e em cada subplano, miríades de seres. Do ódio e da erotização mais profunda ao mais excelso amor fraterno, que vai se confundir com a própria razoabilidade. Assim que funciona. Então tá, então vamos trabalhar assim. São criações físicas. Vamos fazer uma criação mental. Então eu chego, por exemplo, eu entro num lugar que eu estou carregando aquela nuvenzinha preta. É isso mesmo? Estou levando o meu astral naquele... Não, é a tua alma, né? Sim. É a tua alma, assim, o cara tá com a alma negra. E é uma expressão que corresponde literalmente à realidade. Então, a pessoa tem esse tal conglomerado de coisas densas, né? Que a alma dela é uma alma pastosa, uma alma complexa. É aquela pessoa que quando chega e te bate no ombro para te cumprimentar, você chega a sentir dor. Chega a sentir dor. Chega a sentir dor, né? Faz parte. Você me falou uma coisa agora que já me leva. Vamos entrar no campo que é. Muitas vezes, esse peso aí, vamos chamar de astral, vamos trabalhar no astral. Não, é o astral. É o astral. Então, a pessoa. Tem muitas pessoas que têm. Vamos usar essa terminologia. Que tem um astral tão denso, digamos assim. Complicado, que quando elas vão ser tratadas, seja lá de que forma for, né? Aconteceu já, e vai continuar acontecendo, dessas pessoas chegarem a óbito. De limpar o astral das pessoas, essas pessoas chegarem a óbito, porque... Como é que se diz? O alimento delas era esse astral. Isso tem lógica ou não tem lógica? Isso é possível ou não é possível, tá? Não, essa não é a causa. Não é a causa? Não, porque seria assim, por exemplo, a pessoa tem, ela está afogada em dores, em desamores, em horrores, né? Sim. Ela vive assim, o foco de consciência dela é o mais baixo astral possível. Isso desencadeia toda sorte, toda série de doenças e mal-estares possíveis, e rancores, e angústias, dores, e mágoas, e sabe, essa coisa assim. Se daí alguém vai vir e dar um jeito e limpar e tirar aquilo tudo, só se a pessoa morresse por excesso de amor, né? Porque na verdade você vai estar desafogando a pessoa. Então isso não causaria a morte física.
né? O contrário, sim. É exatamente o excesso, né, de desarmonia, de disfunções, de desamores, de horrores na alma, é que faz com que daí se criem camadas isolantes, Sim. onde não flui a vitalidade, não flui o amor, não flui a vida, essa coisa assim. E aí isso começa a esfriar os pontos de conexão entre o astral e o vital, que por sua vez esfriam os pontos de conexão do vital com o físico. As partes do corpo começam a já não mais receber o influxo da vida, e a partir daí se desencadeia, né, o conceito de doença, e depois, progredindo, o conceito de morte física. Ou seja, então vamos esclarecer isso aqui. Então vamos dizer que eu sou um morador de rua, não tomo banho há 30 anos, uma família um dia me acolhe, me leva para o médico, me colocam numa ducha escocesa, tudo isso aqui, me tiram todo o cascão do corpo. Disso eu não vou morrer. Absolutamente. Absolutamente. Isso que eu queria ouvir. Então, claro que não. De jeito nenhum. Não, porque... Não é porque tiraram a minha sujeira que eu vou... Não é a sujeira do corpo que mata, é a sujeira da alma. Opa, então tá. Então é uma coisa mais profunda. Óbvio. Óbvio. A pessoa, ela não morre no corpo. A pessoa, ela tem que morrer da alma para o corpo. Sabe assim? Nesse processo, lógico que não é um acidente. É interessante a gente abordar isso. Como é que é isso? Então, vamos, o tema principal da nossa conversa hoje, a maledicência, ela pode te matar? Não. Ela pode te... Não, ela mata o maledicente, não aquele que... Ah, sim, o maledicente, isso porque, que eu tô falando. Óbvio, porque assim, de tanto eu falar mal de alguma pessoa... aí, Desculpem. Assim, é que se fala mal, como qualquer ser vivo, né, ele tende a evoluir. Eu que dou a direção. Okay. Então eu começo a falar mal de alguma pessoa. E eu costumo falar mal todos os dias. E qualquer coisa que aquela pessoa faça, eu vou falar mal. Depois eu já não me contento em falar mal daquela pessoa, eu vou sentir mágoa e vou odiar aquela pessoa de quem eu falo mal todos os dias. Só que o ódio, conforme eu disse agora um pouquinho, ele precisa se expandir. Ele precisa se alimentar cada vez mais. É como assim, alguém que está acostumado com esportes radicais, ele se alimenta de adrenalina, ele busca cada vez coisas mais radicais. Verdade. É como quem consome... O vício, né? O vício é a mesma coisa. Como quem consome alucinógeno, drogas. Você começa com uma coisa simples e você tende a se aprofundar em direção ao inferno, né? A inferno, a questão de dores. Por quê? Porque tem que ser cada vez mais intenso. Se então eu começo a me habituar a falar mal, eu me habituo a odiar. Quando eu me habituo a odiar, o meu ódio já não cabe mais em uma pessoa. Ele vai precisar ir para várias pessoas. Já não é mais um ódio, são vários. O conglomerado de um ódio, né, dedicado a várias pessoas, tende a ser dedicado a um grupo, né? E aí então esse ódio vai se expandindo de tal maneira que o que acontece? Cada um daqueles ódios que eu vou manter, por cada uma das pequenas razões, para cada uma das pessoas, para cada uma daquele grupo, ele vai se alimentar de mim. Chega um ponto em que a minha vida, ela se esvai em ódio. Se a minha vida se esvai em ódio, que assim, se toda a energia que eu tenho para manter a vida, através do esplênico, eu vou e direciono para manter vivos os ódios, eu não tenho energia básica para continuar vivendo, primeira coisa. Segundo, todo ódio vai atuar no plano que lhe é inerente, então vai atrair símiles. Se eu vivo em um mundo de ódio, se eu odeio muito, o que tem em mim são vários tipos de ódio. O que tem em mim vai designar o mundo onde eu vivo. Então, se eu vivo em um mundo de ódio, tudo que eu faço, tudo que eu respiro e todo o alimento que eu vou ter acesso, ele tem que estar permeado da mesma coisa. Da mesma coisa, claro. Então, aí os alimentos mais fortes, as bebidas mais fortes, as drogas mais fortes, o ódio mais forte, a necessidade de briga todos os dias, a erotização profunda, o desamor, a descrença. Então, chega um ponto em que aí a própria estrutura orgânica que a gente conceitua como vida não aguenta viver tão afogado naquilo e sucumbe. Tá, e agora você está falando essa questão, você é uma pessoa malevolente e que você me convida para almoçar na sua casa. Você cozinha para mim e você passa por alimento tudo isso aí que você tem. Isso em relação a mim, qual é o efeito que faz em mim? Vai te dar uma azia no mínimo. Vai dar? Claro que sim.
Vai dar porque vem com a tua energia independente da minha. Ele não vai é sofrer porque transmutação. Não, ele vai vir com a energia que você colocou naquilo. Tem dois aspectos. Vamos lá. Tem dois aspectos, né? Como ele fez o alimento para você e o alimento está permeado daquilo que ele é, Sim. você ingeriu fisicamente a inteligência daquele alimento, a vida daquele alimento. Sim. Que já era a vida do alimento, mas a vida de quem preparou. Aquilo tem impacto físico. O que acontece é que daí você não pode deixar que a azia se transforme em ódio de quem te fez ficar com azia. Tá entendido. Percebe? Mas que vai influenciar, Nesse vai caso, trazer, no exemplo físico que você deu, vai trazer energia do cozinheiro realmente aquilo que nesse caso, o sim, alimento vai ter. Nesse caso, sim. Eu acho que assim, no mercado, quando a gente vai, devia ter uma plaquinha indicando de qual cidade, de qual país se originou cada fruta, para que pelo menos eu saiba o que é que eu estou colocando em mim. Tem lógica, teria que ser, né? Alguma coisa cultivada em um país beligerante é completamente diferente de uma coisa cultivada em um país pacífico. Nossa, vai. Acontece assim, não vai me atingir, né? Assim, eu convivo com um grupo de pessoas, né? E aí eu sei que uma dessas pessoas, ele é um odiador profissional, né? Mas eu acho que consigo resgatá-lo, eu consigo dar uma ajuda para que ele desatole, saia desse buraco. Então o fato de eu conviver com alguém não me torna alvo desse alguém, não me torna suscetível a ser contaminado por esse alguém. A contaminação pelo ódio, ela só se dá de dentro para fora. Eu tenho que consentir com que isso aconteça. Eu tenho que desenvolver, né, a razão para. Eu tenho que fazer com que esse ódio que em mim existia, ele venha à luz do dia. Então o fato de eu conviver com alguém não significa que eu vou ser tão quanto o outro. E aí, de novo, não se pode então atribuir a culpa ao outro, esse tipo de coisa. Isso porque, mesmo fisicamente você estando convivendo no dia a dia, o bem, o bom, o belo, que assim, o mundo onde você vive, ele pode descer para ajudar quem você queira. Mas o mal com U, o mal com L e o feio, que é a antítese, né, o antagonismo do bom, bem e belo, ele obrigatoriamente tem por limite o seu próprio teto. Então, o ódio mais profundo, ele não consegue atacar o amor fraterno. Por quê? Porque ele não consegue subir no mundo onde está o amor fraterno. Já o amor fraterno consegue descer no mundo onde está o ódio para ver se é possível deixar um bija, para daí ali transformar e volta para o seu lugar de origem, que é o atravessar o mar vermelho sem molhar os pés. Você é incrível como a coisa se direciona. Você me faz, enquanto você estava falando, veio e você completou para trazer a questão. Os avataras, bodhisattvas, varishadis, agnisvatas, todo mundo que passou por aqui falhou na sua missão. Já falamos nisso aqui. E essa influência das pessoas falharam por uma série de razões e também pela maledicência, porque muita gente falava mal desses iluminados, dessas pessoas especiais, digamos assim. Isso acontece também, só para eu completar aqui, para você já dar uma resposta só. Isso acontece também dentro das escolas iniciáticas. Em todas as escolas sempre há os maledicentes lá dentro, que parece que estão lá, não para construins, não vou usar o seu linguajar, né? Mas sim puros destruins. Isso aí é interessante, isso é inerente do ser humano? Como é que é isso, afinal? Bom, primeiro com relação aos que vieram, os avatares que vieram para avatar, os bodhisattvas, né? Budas. Todos eles, porque são diversos cargos hierárquicos. É que às vezes acontece assim, estado de ser, né? Estado de ser, que é o tema do nosso programa anterior. Então, é que acontece assim, se eu tenho que ressuscitar a humanidade e eu vou ressuscitar uma pessoa, eu me envolvi com aquele. Se eu tenho que alimentar espiritualmente a humanidade e eu vou alimentar fisicamente um grupo, eu me envolvi com o grupo.
Na medida em que eu me envolvo com um ou com um grupo, né, fisicamente não estando preparado para, parte daquilo vai transbordar para mim. Né? E aí isso atrapalha o que tem que ser concluído. O trabalho em si como Olha um só, todo, então quer dizer, o trabalho de um pode atrapalhar como é que se diz? não, é como assim, um grego. grupo? É como assim, grego. Você tem uma barca, sabe? E você está no remo, né? No caso desses seres que você está no remo, né? E aí um dos passageiros da barca, né? Não precisa nem ser um remador, um Sim. passageiro, ele grita assim: poxa, que dor de estômago, tô enjoado, não sei o que e tal, né? Aí você tem que pegar e contribuir para que daí alguém dê ajuda àquela pessoa que está enjoada, mas você não pode largar o timão remo, ali né, ou o timão ou o próprio a diretiva e ir lá embaixo para daí então se envolver e ficar sentado ali do lado, né, até que o enjoo passe, porque daí o enjoo passou, mas a barca inteira foi nas pedras. Entendido, perfeitamente, tá. Percebe? Claro. Então, por isso sim. E aí vem ao início dessa nossa conversa, que é a forma de ajudar os outros. Que daí vem então a questão da neutralidade. Não é que eu não vou ajudar, não é que eu não vou criticar, né? Não, eu vou criticar neutramente, eu vou ajudar neutramente, eu não vou te arrastar pelos cabelos, vou te dizer assim: olha, a direção é essa daqui. Eu vou dar elementos para que você faça por você mesmo, sem interferir no teu livre-arbítrio, sem interferir na tua vida, porque eu interferindo no teu karma, né, nada resulta de positivo nem para você, nem para mim. Percebe? Então, essa distância colocada pela neutralidade, ela é absolutamente necessária para que se consiga ter o norte adequado. Quando eu vou falar mal de alguém, e aí se alguém que tem uma razão para que se fale mal dele, assim, então a pessoa chutou o cachorro, né? Eu vou falar mal, essa pessoa daí ele é um bandido, não sei o que, porque ele chutou o cachorro. É uma maneira, né? Então, ele chutou o cachorro, tá errado, né? Porque o cachorro daí faz parte de uma grupo, ele em si deveria ter um ódio que daí foi destampado, como é que é o que a gente conversou, da pressão, do termo que você usou de início. Qual é? No início da conversa que você usou um termo, agora eu não me lembro. Tá bom. Então esse ódio foi exteriorizado, então eu posso analisar o fato em si, sem desenvolver em mim ódio pelo que ele fez. Percebe? Sem deixar que esse ódio faça parte da minha vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu vou falar mal de alguém sem que esse alguém tenha feito alguma coisa. Isso é o pior ainda, é o mais crítico. Por quê? Porque eu tenho que criar aquela realidade em mim e aí projetar um ódio contra a realidade que eu criei. Eu alimento a falsa realidade, eu alimento o ódio e ligo a outra pessoa e a outra pessoa nem sabe que existe. Então aquilo tudo volta mais forte ainda para mim e é mais ainda conturbado. Então, a maneira como eu vou encarar, né, esses eventos que me levam à possibilidade de criação de um novo ódio ou de esterilização de um ódio que em mim exista e eu tenho a criação a partir de um outro bicho, isso é que define o quanto eu posso contribuir no processo evolucional, tanto meu quanto de qualquer outra pessoa. Isso cabe também para escolas iniciáticas, cabe para grupos? Agora, com relação à escola iniciática, então, essa foi a primeira parte da Sim. resposta que você falou. Com relação à escola iniciática, sim, o próprio nome já diz, é escola, né? Se é a escola de iniciação, independente de quem esteja ali dentro, se chegou a um dia ou se está há 100 anos, é um aprendiz. É um aprendiz. Está fazendo o que a escola permite, que é aprender. No momento em que ele acha que ele não tem mais nada que aprender, que ele pode só ensinar, pode parar e sentar porque a coisa está errada, né? Então, é natural que você aprenda o tempo inteiro. Quando você começa um processo de iniciação, é natural que coisas que até então estejam ocultas em você se exteriorizem para que sejam resolvidas. Com certeza. É natural.
o que daí é desejável. E é isso que as aconteça. pessoas vão procurar, né? Vão procurar o oculto, e o primeiro oculto que se revela é o seu próprio oculto, né? Esse que é o problema. Você Assim, tem que enfrentar esse. O primeiro grande presente da iniciação é a desilusão. Desilusão, exatamente. Tirar a ilusão. A pessoa está iludida, ela acha que ela vai, não sei o quê, eu descobri os segredos, as embocaduras e tal, e chega ali e vê que o estudo é um negócio trabalhoso e complexo, que você tem que ir tirando camada por camada e aprendendo a conversar com os livros, a conversar com você mesmo, e esse processo, isso é que é iniciação. Exercitando a paciência, a tolerância. Com relação a você mesmo, né? Então, aí, na escola de iniciação, esse oculto que existe em você, ele vai se exteriorizar, né? Porque ele tem que ser lapidado. E no se exteriorizar, né, ele vai conturbar o entorno imediato. Várias pessoas em um único ambiente com seu entorno imediato conturbado vai gerar atrito, né? Do atrito, né, é que surge o primeiro processo de iniciação. O que daí precisa ser analisado por cada um é se eu estou na escola de iniciação e se nem os requisitos mínimos necessários para eu permanecer em um processo de caminhada eu estou desenvolvendo. Paciência, prudência, amor fraterno, compreensão, essas coisas assim, para consigo mesmo, para com os outros. Se eu não estou desenvolvendo, a iniciação não está bem, não é bem aquele caminho, então isso eu tenho que rever. Mas o fato de daí eu estar na escola e aí eu vou ser um maledicente, eu começo a falar mal de todo mundo, pode ser que aquilo tudo estivesse em você a vida inteira, você fingia que não era, ou não sabia que era, e agora você está vendo que você realmente é aquilo que você tem que resolver. Excelente. Por quê? Porque daí a iniciação está te dando chance de você ver quem você realmente é e vai te dar elementos para que você então se resolva, para então poder contribuir para que o mundo se resolva. Completamente positivo. O errado é que daí, se nesse processo todo de iniciação, o praticar os erros, né, ou fazer com que o erro aconteça, ele não sirva como aprendizado. Daí realmente a coisa está precisando de uma conversinha um pouco mais detalhada. Então hoje a maledicência ela tem sido um fator, vamos dizer, não é nada benéfico para o ser humano, mas ao mesmo tempo, como você disse no começo da conversa, é uma coisa boa no sentido de que está mostrando para cada um que a maledicência em si está viva. Né? O falar mal do outro é muito interessante, porque ele mostra, na verdade, o que em você tem. Isso Porque assim, se você está apontando um defeito no outro, é porque em você há elementos para a compreensão daquele defeito ou o próprio defeito, porque senão você não entenderia. Se você não conhecesse defeito, você não veria defeito no outro. Exatamente. Eu não conheço defeito, para mim tudo é perfeito. Você vai falar em grego comigo agora. Eu não sei gramática do grego. E você fala o que você quiser. Eu vou compreender o que você falou, mas não consigo apontar os erros da gramática. Agora, você vai e conjuga um verbo, né, em grego. Eu falo para assim, não, isso no gerúndio não é assim, é o contrário, né? Então, para que eu aponte o teu erro, aquilo tem que estar em mim. Claro, o conhecimento, seja lá o que for. Né? Então, quando eu tenho muitos detalhes para apontar o erro de alguém, ótimo, desde que seja neutro, eu vou contribuir para que a pessoa melhore. Se aquele erro com muitos detalhes me causa incômodo, péssimo, por quê? Porque aquilo está em mim, e isso é que tem que ser resolvido. Tá, vamos dizer, uma pessoa que fala muito palavrão, uma pessoa que vive praguejando, vamos usar esse termo, o dia inteiro, o dia todo, isso aqui, como é que ela vai sublimar uma coisa dessa? O que ela deve buscar? O que ela deve buscar para, primeiro, ter um entendimento de que ela precisa se trabalhar, né? Porque eu acho que ninguém gosta de ficar tropeçando, xingando, como você disse, chegar nervoso em casa, brigar com todo mundo. Eu acho que a pessoa, ela gostaria de estar serena, estar de bem consigo própria. Como é que se chega a esse estar de bem consigo mesmo? É que a pessoa que se acostumou a odiar ou que já nasceu odiando, ela sente prazer em ser dessa forma, porque ela não sabe o quão bom é ser pacífico. O que se diverte odiando é porque ele não sabe o quão bom é amar fraternalmente, né?
O que se diverte ouvindo uma música em alto volume, uma pancadaria, um negócio assim, é porque ele não sabe valorizar o silêncio, o quão bom é o silêncio, ou quão bom é ouvir uma sintonia em meio tom, uma sinfonia em meio tom. Sim. Então é porque a pessoa não tem em si a contraposição, porque assim... E onde buscar isso? Como buscar isso? Conhecimento. Conhecimento? Não tem outra maneira, não tem assim, porque eu não consigo, em uma conversa com um odiador profissional, transformá-lo em um amador profissional, porque isso é uma mudança do âmago da própria criatura. Você falou uma coisa interessante, a gente já percebe, a gente vê em filmes, a gente vê na vida real uma série de coisas, isso que é bacana. Você percebe um odiador com espasmos de amor, quer dizer, ele tem essas coisas, né? Só podem estar em escala menor, mas no geral, vamos dizer, nós somos bons em essência. Na essência nós somos bons. É porque o mal... Não existe a pessoa má. É porque né? o mal cósmico, ele era só uma oposição ao bem para apressar a evolução. A humanidade, que interpretando o mal cósmico à sua maneira, criou o mal humano. Então, o mal humano, o mal com U, o mal com L e o feio, é uma invenção humana. Então, ela existe, assim, onde existe o mal hoje, obrigatoriamente é dentro da alma da Terra, que é o somatório da alma. Onde é que existe o errado hoje? Obrigatoriamente dentro da alma. Tudo que a gente conceitua como a Dharma, como contrário à lei, contrário à evolução, né? Ele existe como decorrência das ações humanas nesse processo de evolução que ela está passando agora. Então há uma limitação. Por decorrência, em essência, cada um de nós tem em si a possibilidade de vir a ser um amador profissional, assim, a ser uma fonte, né, espargidora do bem, do bom e do belo, né, assim, o próprio amor fraterno andando sobre duas pernas. Por quê? Porque o que nos mantém no próprio conceito de vida é em si o que a gente conceitua com amor universal, que é a eletricidade básica. Porque isso é notório, que existe em tudo quanto é lugar. A gente vê isso no reino animal. Você vê o leão adotando o cabritinho, você sabe? Quer dizer, uma série de exemplos nos reinos. No caso do reino animal é mais intrigante, porque assim... É instintivo, né? Um negócio pior, mais ainda. Exatamente. É mais complexo ainda. O instinto, ele em si, não tem nem mal nem bem. Não tem consciência de bem e mal, né? Ele se alimenta do outro, por quê? Porque ele se alimenta do outro. Né? Tem a história dos macacos, das bananas, então é uma coisa que passa. Então, um que devora o outro, como é que de repente ele não devora e faz carinho nele? Aí é a influência do meio, né? Então é uma parte dessa alma grupo do leão que está pronta para ser separada da própria e já ter um outro. É isso que é. É por isso assim, sempre a gente vem do mineral ao divino. Esse é que é o caminho de todo mundo, né? Quanto mais compreensão você tenha, quanto mais você domine os elementos e o mundo que o cerca, você domina o processo de criação, mais você se acerca do divino. E o que o status assim, a condição de divino te propicia? Compreensão. Neutralidade. Não vai te fazer nem o melhor do mundo, nem o pior do mundo. Vai te fazer uma pessoa que compreenda as coisas em si. Compreendendo as coisas em si, você passa a ter consciência. Sim, e você compreendendo e tendo consciência, você passa a ver o quê? Que não existe nem o bem, nem o mal, fora desse mundo pequeno que a gente está vivendo agora. Isso, então realmente é querer começar e parar um pouquinho, verificar. É porque, que nós vivemos nesse momento, esse final de ciclo, né, já entremeado com o novo ciclo, né, é uma atmosfera absolutamente densa, né, e no respirar essa atmosfera densa de final de ciclo, você tende a devolver na mesma moeda. Então hoje, no mundo que a gente vê, a coisa mais simples que tem é odiar. Porque você tem razão para odiar todos os dias. A coisa mais simples que tem é você ser mal, porque você tem razão para ser mal todos os dias. A coisa mais simples que tem é você passar a vida reclamando, porque você tem razão para reclamar todos os dias. A coisa mais simples que tem é você tentar achar culpado para tudo,
porque teoricamente existiria um culpado para tudo. Isso é simples. Simples, vírgula, desde que você haja baseado no instinto. Simples, vírgula, desde que a tua consciência esteja focada no mais baixo astral, cadeia lunar. Se você vai agir como ser humano, se você vai agir baseado na razão, na razoabilidade, ou se você vai agir, melhor ainda, baseado na mente abstrata, que é o que te compete com o quinto momento agora, obrigatoriamente, o mais simples é não odiar, não desamar, não agredir, não reclamar. Por quê? Porque são coisas que você não compreende, são coisas que em você não existem. Então, entre eu praticar, né, o amor fraterno e a compreensão, que é uma coisa que eu tenho no meu dia a dia, vamos fazer de conta que fosse, né, e eu praticar o ódio, eu prefiro praticar a fraternidade e a paz, porque eu teria que aprender a praticar o ódio. Para aprender a praticar o ódio, eu teria que sair do mundo onde eu estou, supondo, né? Estou só usando como exemplo, né? Então a pessoa teria que sair do mundo onde ela está e descer ao mais baixo astral, para daí então aprender, experienciar, se misturar com aquilo e passar a ser aquilo desnecessário. Mas hoje a gente percebe, e a gente percebe que esse bija, essa semente, como você diz, existe quando a gente se emociona com pequenas coisas, com uma criança. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo onde perguntaram para as pessoas assim, se você tivesse oportunidade, olha que interessante, se você tivesse oportunidade para casais e para crianças depois, se você tivesse oportunidade, você jantaria com quem? Eu jantaria com Marilyn Monroe, com David Bowie, não sei o quê. Quando foram perguntar para as crianças, eu jantaria com meu pai e com minha mãe, sabe? Então aí você leva um tabefe na cara que você cai em si. Então, a todo momento nós recebemos esse tipo de um ensinamento, seja das crianças, seja de uma coisa que a gente vê, e aquilo que a gente fala, puxa, eu tenho esperança de um mundo melhor. E a esperança sempre é de coisa boa, não é de coisa ruim. Claro que sim. Né? Eu não estou vendo que o mundo vai se destruir. A esperança do SPEC é ver, né? Então, exatamente. Que então, construir, né? É que assim, que o artifício que esse mundo do fim do ciclo ele usa, né, para se manter vivo, assim, nos seus estertores, é a brutalização, assim, o mundo ele tende a deixar as pessoas mais brutalizadas, a deixar as pessoas mais densas. Então, você não se contenta e não sente aquela exultação, aquela felicidade em ver um pôr do sol, né? Você precisa andar na montanha-russa. Você não se contenta em ouvir uma sinfonia que vai te causar aquele esplendor. Você precisa ver um filme de terror para agitar o astral, entende? Você não se contenta e não te alimenta. Você lê um livro, você precisa ir para o shopping consumir. Mas é o que você falou, você precisa alimentar aquilo que está clamando por alimento. É o que o mundo oferece hoje, né? Então você vê essa diversão mais densa, esse astral mais baixo, que chamam de alto astral, mas é o astral mais baixo, é o que se encontra ao alcance da mão. É isso. As pessoas muito mais fácil, né? Lançam mão, assim, no momento em que desejam, né? E aí isso alimenta aquilo que devia ser sublimado. Aí é que vem a questão da necessidade da iniciação, do conhecimento, da compreensão, da paciência. Mudar um pouquinho o seu foco, né, para outras coisas. A gente está vivendo nesse final de ciclo, é como tem aquela que a gente escreveu outro dia, é como se fosse um rio de enchente, né? Então, assim, já não é mais rio, já não é mais tronco, já não é mais lama, é tudo misturado, ruído, e as pessoas envolvidas. Então o rio de enchente é o mundo que a gente vive atualmente, né? Só que assim, ao mesmo tempo, a chuva que provocou, né, o transbordo da água para daí transformar o rio num rio de enchente, é a mesma chuva que regou as plantas, umedeceu a terra, deu água para a vida, limpou o céu, concluiu um ciclo de vida das nuvens, que sabe que as nuvens são seres vivos, né?
permitiu mudança de eletricidade da atmosfera, manteve o ciclo natural das coisas. Então esse é o novo ciclo. Se eu for analisar só o rio de enchente, onde está aquela confusão, o mundo é um caos. Se eu tiro o foco daquele rio, daquela confusão, e olho um pouquinho ou para cima, eu vejo que a coisa coexiste. Então hoje é exatamente isso. Um rio de enchente, né? Assim, aquele, não sei qual é, que é o nome que se dá, que vê aquela confusão toda de tronco e pedra, sim, e água e barro, lama, gente, carro, tudo que é coisa ali, né? Está coexistindo, ao mesmo tempo em que depois que a chuva terminou, e a chuva já terminou, né, o sol já está visível e as árvores umedecidas pela chuva, né, elas tendem a produzir fruto. As flores umedecidas pela chuva tendem a produzir flores. O que vai acontecer? O aroma que existe hoje no mundo já é o aroma perceptível do novo ciclo. O novo ciclo já existe, enquanto ainda está andando o resíduo da chuva, transformando o rio em um rio caudaloso misturado. Só que na origem desse rio, né, onde a chuva já não está mais acontecendo, a água está límpida, pura, calma, transparente, pacífica. A terra está adubada. Está tudo perfeito. A vida está renascendo. Está tudo perfeito. Tá tudo, então a gente vive esses dois momentos, né? E em si é uma oportunidade muito boa, porque daí é um momento de aprender. Se a gente não aprender nesse momento em que a gente consegue ver o pacífico e o conturbado ao mesmo tempo, o amor e o ódio ao mesmo tempo, o bem e o mal ao mesmo tempo, quando a gente vai aprender, se agora os dois estão ao alcance dos nossos olhos, os dois estão ao alcance da nossa mão, e a nossa alma pode optar, e eu posso optar por em qual lado eu quero viver. É um grande momento para se exercitar à vontade, para daí com amor, sabedoria, fazer a atividade correta. É isso, é isso. Olha, acho que o recado foi muito bem dado hoje. Agora fica essa opção. Nós estamos num momento de transição, seja de política, seja essa o mundo está em transição, né? Então, nesse momento, observe a si próprio. A partir de hoje eu vou observar. Então, por que eu estou xingando? Por que eu estou bravo com o meu vizinho? Por que eu não estou bem comigo mesmo? Porque alguma coisa em mim não está boa. Não é a situação. Essa situação favorece com que isso se mostre para mim. Então, vou começar a me trabalhar, porque, como a gente sempre diz, a mudança começa primeiramente por nós. A partir daí que você muda o teu entorno. Começa por você, você começa a mudar. É que você que decide o que você carrega no teu mundo. Então, tem aqui aquela história que daí então o Buda estava vindo com os discípulos, e aí tinha uma moça tentando atravessar um rio, né? Você conhece essa história? Sim, né? Sim, muito então, bonito, pode contar. E aí o Buda, o mestre, pegou a moça nos braços, atravessou o rio e deixou do outro lado, e veio e foi seguindo com os discípulos, né? Daí um discípulo veio questionar o mestre, né? Esse mestre, como o senhor foi tocar na mulher, se o senhor diz que daí a questão do sexo tem que ser compreendida, e depois de compreendido, sublimada, então não se deve fazer, não se deve fazer aquilo, né? Aí ele falou assim, veja bem, eu carreguei a moça para o outro lado do rio e deixei-a lá. Você a traz em sua alma até agora. Está carregando ela até aqui agora. Então ele carrega assim, assim, aquela luta contra ele ter ido ajudar o discípulo. A imaginação que ele criaria com relação à mulher que ele ajudou. Ele carrega em si a crítica à ação do mestre. Ele carrega em si a incompreensão do processo. Coisas, exatamente. Você percebe? Então, no dia a dia da vida, exatamente assim, às vezes o ato externo, ele é a maneira mais simples de você não carregar nada aí internamente, né? Porque o que eu carrego na minha alma... Deixe naquela margem onde você deixou. O que eu carrego na minha alma é o que me torna denso. Isso. Não é o que eu fiz. Você falou da questão do mendigo, né? A pessoa que está na rua e que foi tomar um banho e morreu. Aquele mendigo que está na rua, aquela pessoa que daí está dando vazão integral ao seu karma, está cumprindo aquilo que ela escolheu e o que é necessário, né, dentro do equilíbrio perfeito das coisas, ela pode ter uma alma muito mais transparente e leve do que aquele que está passando, tá né, nababescamente. Sim, e aí
assim, do alto do seu trono de ignorância, ele está ofendendo esse, ofendendo aquele, julgando esse, julgando aquele, exteriorizando mal, prejudicando A, B ou C, enganando A, B ou C, roubando A, B ou C. Ele é um mendigo evolucional, não aquele que só não tem o que comer. Tem razão. Percebe? Essa que é a diferença. Então, lembra a passagem do professor que eu já contei aqui, né? Queria ver o Agartino, mostrou num mendigo que estava do outro lado da rua ali. E tem um outro também, uma coisa que se conta, que então o mestre passando com os discípulos, e tinha um bêbado, né? E aí o discípulo se apressou e falou assim: olha, mestre, que coisa mais horrorosa, um bêbado ignorante, involuído, não sei o que e tal, e desceu o pau no bêbado caindo do lado da rua, né? E o mestre falou assim: não, é porque aquele que está ali, a última nidana dele, a última coisa que ele tem para resolver antes da iluminação perfeita é dominar o vício da bebida. Enquanto você pronto, não né? sabe não aprendeu nem a não falar mal dos outros, não julgar, tá, maledicência, e não julgar os outros, porque quando você vai falar mal do outro, está incutido você tem que saber, né? Está incutido em falar mal dos outros o ato do julgamento, né? Sem dúvida. Então, o não julgar, não nos cabe julgar, né? Até porque o outro é meu irmão de humanidade, né? E eu tenho que agir, eu tenho que ser partícipe desse processo como um todo, neutralmente, porque senão eu não estou ajudando ninguém. Eu vou largar o leme e vou afundar junto com todo mundo, não adianta nada. Para provar que a nossa ignorância está igual o cabelo do Sansão, tá dali lá. Nossa, né? Não tinha escutado. Não, essa aqui veio na hora agora aqui. Mas é exatamente, serve tudo isso aqui que a gente fala. Nossa, são pequenas joias que, se a gente se ater a essas coisas, a gente já é um início, né? Já é um início. A gente tem que lembrar assim, grego, tá vendo? O mundo visível, ele é a ponta do iceberg, né? Então, o que está acima da linha d'água é o que a gente chama de mundo visível. O que está abaixo da linha d'água é o mundo invisível. Sim. Por decorrência, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que eu veja, qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu sinta, ele tem que antes ter existido fisicamente, né, no universo, em mim, na minha alma, no vital, para vir acontecer. Eu não consigo exteriorizar alguma coisa que em mim não exista. Eu não consigo ser aquilo que eu não seja ocultamente, né? E da mesma forma, aquilo que eu sou ocultamente, eu posso fingir ou ocultar por um tempo, mas obrigatoriamente vai vir à tona. Vai vir à tona, exatamente. As máscaras cairão cedo ou tarde. Então, olha, acho que está muito bem abordado, já serviu, principalmente para nós aqui, Jorge e eu que estamos aqui, né? Quando a gente fala sobre esses assuntos, nossa, onde a gente recorda muita coisa de que a gente precisa realmente mexer com isso, porque nós não somos nada diferentes de ninguém. Estamos aqui aprendendo e chamando, aproveitando tudo isso aqui que se apresenta, né, para a gente se trabalhar e contribuir para a nossa melhora e, consequentemente, para a melhora do nosso entorno. Jorge. Se houvesse uma designação, assim, uma classificação que a gente pudesse aplicar para a humanidade como um todo, acho que a gente podia chamar de peregrinos, né? A humanidade inteira é formada de peregrinos. É que né? Peregrino tem a gente usa a conotação religiosa, né? A gente está tão condicionado com religiosidade. Não, peregrino é o que caminha. Isso, é um caminhante, exatamente, um buscador, isso aqui que é o que todos nós somos. O peregrino, ele caminha através do universo, do visível para o invisível, para encontrar a si mesmo. É isso aí. Como é que é o negócio aí? Repete aquela frase ali, para encontrar a si mesmo ali. O peregrino caminha... Não, que alguém busca os mestres para não, isso foi o que o professor falou. Então repete aí. Isso que o discípulo encontra o mestre uma primeira vez fora de si e ao final do caminho encontra o mestre novamente, mas daí é em si mesmo. Pronto, está aí, está respondido, é exatamente isso. Então tá. Jorge, então encerramos com chave de ouro, como a gente disse. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, um fraterno abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz e aprendam a viver. E a pedidos aqui, nós vamos fugir da regra hoje, hein? Nós já vamos anunciar aqui
que eu conversei antes com o Jorge, antes da gente começar o programa de hoje. Então, o próximo tema que cai muito, as pessoas têm pedido na nossa comunidade, inclusive do tema que as pessoas falaram que nós íamos atender tudo aquilo que as pessoas pedissem, né? Principalmente os temas sugeridos pelos nossos telespectadores. O próximo tema que nós vamos abordar vai ser angústia. No programa que vem nós vamos falar sobre angústia. Tá. Ok? Então está prometido. Espero para vocês aí conosco. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fique bem, fique em paz. Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, nós estamos agora com o apoio, sempre tarda, mas não falha, né? O apoio da Gisele Bedoyan, nossa colega, nossa amiga, nossa irmã, designer, e que está contribuindo com o Vida Inteligente no intuito de fazer a mídia do Vida Inteligente no sentido de melhorarmos as nossas vendas, que elas são zero, né? Melhorar de zero acho que é fácil, né? Ou talvez não. Fazer a campanha de levantamento de recursos para manutenção do programa. Enfim, vocês já estão vendo aí pelas redes sociais o belo trabalho que a Gisele Bedoyan está fazendo. E eu quero aqui tornar público o meu agradecimento. O agradecimento do Eustáquio, o apresentador do Vida Inteligente, o mantenedor do programa há 10 anos. E agora com essa parceria eu acho que nós temos tudo para crescer, mas nós só podemos crescer se a gente trabalhar unido, né? Um pouquinho de cada um com seu mosaicozinho do novo ciclo, colocando a sua pedrinha lá, sem ser omisso. Qualquer um pode, por menor que seja o seu mosaico, ele vai fazer parte, ele é imprescindível nessa grande construção. Dito isso, eu quero entrar logo no nosso tema desta semana, que é inclusive muito oportuno pela situação que nós estamos atravessando em nosso Brasil veronil, nosso país, nosso gigante adormecido que está despertando. E o que nós temos visto cabe muito bem com o que está acontecendo hoje. O tema de hoje é maledicência. Maledicência, eu já usei, já fiz uso dessa palavra, você já fez uso dessa palavra, quase todos nós já fizemos uso dessa palavra. Ou seja, maledicência é você falar mal de alguma coisa, falar mal de alguém, e isso pode ser bom no sentido de você desabafar, mas existe um outro aspecto, né? Porque a palavra ela tem poder. Tudo que a gente emana da nossa boca, tudo que a gente lança da nossa boca, ela vai para o éter, ela se incorpora aí. Então, em algum lugar, em algum momento, alguém vai captar isso aí que você, em algum momento de raiva, de não sei o que, você vociferou, você falou mal do seu irmão, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, sei lá, enfim, essa maledicência que está muito em voga agora, muito em moda. É gente falando mal de governo, é gente falando mal de pessoas, é gente falando mal um do outro, a essa intolerância que já foi tema do Vida Inteligente. Enfim, o tema se apresentou muito oportunamente para a gente conversar. Então estou aqui mais uma vez pela 222ª vez. Bonito, hein? 222ª vez. 222 programas da série Mosaicos do Novo Ciclo hoje. Você tá bom, Jorge? Tô ótimo. 222, né? Bonitinho o número, né? É paciente. Mas eu acho, esse tempo inteiro. Eu acho que não, porque as pessoas... até hoje eu não tive nenhuma, vamos dizer,
nenhuma visão contrária, vamos dizer. Muito pelo contrário, as pessoas vêm ali, puxa, que legal, eu estava procurando uma coisa, caí com vocês dois aí, eu nunca tinha ouvido falar disso e desde então eu não paro de assistir. Então, quer dizer, acho que perda de tempo não é. É uma coisa nova, né? Não, só tem que ter paciência. Bom, com certeza. Não, eu vou ser comigo, né? Porque aguentar 222 Não, mas você é um cara legal. Eu te aguento porque eu te vejo a cada 15 dias, 30. Eu acho que é isso, é que nem o relacionamento. Ela ou não admite ou finge que não existe. Tá, então um fator externo, eles podem desencadear o que em mim existe. Perfeitamente. Não que não existia aí um fator externo que foi o provocado. É como funciona um Deva, sim. Eu vou criar um Deva de proteção, né, um Deva de felicidade, de saúde, e vou direcionar a você. Que o grego sempre tenha saúde e consciência. Isso é uma yoga, isso eu criei um Deva. O que acontece? Esse ser que eu criei, ele vai se projetar no mundo em que ele foi criado. O mundo que eu criei depende em que plano está a minha consciência, assim, onde que eu vivo dentro dos 49 planos do astral. E então isso vai ir, e como é direcionado a você, ele fica ligado a mim, ligado por um liame, por um fio, fica ligado, não é? Porque eu o alimento, e ele vai ficar no entorno do objetivo, que é você, vai ficar no teu entorno. E isso que eu desejei para você, saúde e consciência, né? O que ele sabe fazer? Ele só sabe fazer saúde e consciência, saúde e consciência. Ele vai ficar no teu entorno o tempo inteiro, vibrando, saúde e consciência. Sim, você existe. Né? O Bijan, existe a possibilidade da saúde perfeita. Sim, você existe, o Bijan, a possibilidade da consciência. Esse som que é emitido externamente, ele acorda o interno, e em acordando vivifica, e em acordando e vivificando permite que esse se exteriorize. Quando esse se exterioriza, então você gerou tua própria saúde, tua própria consciência. Com relação ao mal, ao ódio, a mesma coisa. A mesma coisa. Alguém falou alguma coisa para mim, né? E esse entorno, né, que foi gerado, ele tá perto, né? E tá o tempo inteiro vibrando aquilo que ele, assim, aquilo que eu identifica, assim, a alma que o compõe. Quando a gente gera um Deva, quando a gente gera um elemental qualquer no astral, ele tem o corpo físico do plano, e a alma é aquilo que o ser humano deu para ele. O ser humano, ele é um Manu, ele é um doador de alma para o invisível, né? Então, ele tem por alma exatamente aquilo que o originou. Então, esse mal que foi gerado para mim, né, ou esse ódio que foi gerado, ele vai fazer o quê? Ele vai propagar o tempo inteiro ou o mal, ou o ódio, ou qualquer coisa que seja. Se em mim não existe, o que acontece? Não encontra eco, não desenvolve nada, não tem a reação naquele mesmo nível, não é? E isso não é perpétuo, isso demanda uma vitalidade de quem criou. E no momento em que esse mal que foi gerado, que ficou no meu entorno, não encontra eco e não se alimenta, ele volta para a origem. E ele voltando para a origem, ele volta daí já com experienciações de não satisfação, de revolta. Entendo. Então, o mal que volta para quem originou, ele sempre volta mais forte para o próprio dono. Agora, é aquilo do feitiço virar contra o feiticeiro. Sim, agora... Então sempre, sempre, se a pessoa reagiu de determinada maneira, né, é porque o conjunto de elementos que foram gerados para que aquilo acontecesse encontraram eco na própria pessoa. Então não pode dizer assim, eu manifestei ódio intenso com relação a determinada pessoa, mas a culpa é dele. Não é assim que funciona. Aquela outra pessoa, ela pode agir de uma maneira que desperte o ódio nos outros. Desperte, não crie. Né? Ela não cria o ódio, ela vai despertar o ódio que já existia. Por quê? Porque aquela pessoa faz determinadas coisas que acordam aquelas coisas na outra pessoa. O conjunto daquelas coisas acordadas na outra pessoa se entrelaçam, né? E tomam por foco aquele que as acordou, aí devolve aquilo que já é. Então o ódio, ele é devolvido, mas ele já existia, sempre assim. Vamos dizer que se apronte comigo, fique com ódio de você. Certo? Agora, você só foi desencadeador disso.
assim, né? Eu acho que é assim, ó, cada um mora na sua casa, aqui não. Mas você me é muito querido, você sabe disso. E por mim aqui a gente faria muito mais, porque você sabe que eu me dedico exclusivamente a isso, né? Sei. Isso é notório, todo mundo sabe. Então estou aqui sempre à disposição. A gente podia fazer mais programas, mas, enfim, a gente faz dentro do que nos é possível, né? Então tá aí, a edição 222. E vamos, antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo, sempre bem. Tudo Isso perfeito. que é bom. Aí tá aí, ó. Pega o exemplo aqui, tá sempre. É assim que a gente tem que falar, né? Não é. Estou vivo, estou perfeito, estou bem. Então, estamos aqui, estamos conversando, então tá tudo bem. Trabalhando, estão a serviço da lei, vamos em frente, né? Então, Jorge, como é que você tem. Não vamos entrar no aspecto de política, né? Nada disso aqui não vem ao caso aqui. Mas o que eu falei no começo agora, essa maledicência está aumentando. Isso não é legal, isso não é bacana, isso não é bom para a gente que vem falando há quase 11 anos, né? Que nós vamos fazer esse ano aqui de programa. E falando sobre coisas boas, sobre o valor das coisas, o peso das coisas, tentando explicar o significado de cada coisa. Então, puxa, não cai bem assim a gente ter que enfrentar um momento dessa forma. Mas nada é por acaso, como você já disse em outros programas, né? Não existe acaso. Isso é a lei da causalidade. Então, isso faz parte. Eu só quero entender hoje, então, vamos começar, não sei por onde você vai querer começar. Deixa eu só te perguntar, eu coloquei o microfone na altura certa, não vai ficar muito baixo, será? Nossa, depois as pessoas reclamarem depois, a gente... Diz que a culpa é minha? Não, então em vez de ele estar mais baixo, assim, você fala mais alto hoje, tá? Então tá. Então, é isso. Então, vamos falar sobre a maledicência. Qual é o peso, não. Qual é o efeito, é a palavra certa, qual é o efeito da maledicência? Não só para aquele que profere a maledicência, como para o seu entorno, digamos assim. Tá. Então, primeiro assim, por que a gente não vem aqui e não conversa sobre os segredos mais, assim, obscuros do universo, os segredos mais, assim, interessantes da Agartha, onde é que estão as embocaduras? Porque você não conta. Não, por sua culpa. Isso eu não conto. Isso todo mundo quer saber aqui, ó. Pois é, mas por que a gente não conversa? Por que não é assunto que vem à tona, né? É porque antes que eu consiga compreender... Vai falando aí que eu acho que eu vou colocar aqui que é melhor, aqui nessa gola aqui, que assim vai ficar melhor, que você olha para mim, assim vai ficar a voz para cá. Assim? Ótimo, acho que sim, é isso aí. Vamos lá. Então assim, antes que eu consiga compreender o universo, eu tenho que compreender a mim mesmo. Antes que eu consiga dominar todas as forças infernais do universo, ou as forças elementais do universo, eu tenho que aprender a dominar as forças que em mim habitam. Sem dúvida. Antes que eu consiga me assenhorar de todo o conhecimento invisível, né, de todo o conhecimento oculto, eu tenho que me assenhorar no mínimo do conhecimento que permita, né, a compreensão de como eu ajo comigo mesmo, como eu interajo com o mundo, como eu interajo com os meus irmãos de humanidade. Enquanto não souber isso, é bobagem, né? E buscar autoconhecimento. E se, enquanto a gente ainda está verde, né? A gente não está pronto ainda nesse sentido de conhecer a si mesmo, a gente vai buscar um conhecimento que seja assim aquela coisa fantástica, inimaginável. É como se fosse a diferença entre mago e mágico, né? O mágico é aquele que vai fazer prestidigitação, truque, vai fazer aquele maravilhamento, divertir o astral, e é coisa que some na primeira brisa. E o mago não. O mago é que compreende e domina os elementos, sempre com uma finalidade. Então, por isso eu acho assim, super útil, e gosto muito de conversar, quando você traz esses assuntos, que daí assim, que permitem que a gente contribua para que cada um
compreenda a si mesmo, compreenda o mundo no qual está inserido, transforme a si mesmo, transforme o seu mundo, para daí depois então transformar o mundo de todos, para daí depois então ser senhorado do universo. Se não for esse caminho, não adianta nada. Tá? Ok. Com relação à maledicência, maledizer e maldizer, dizer mal dos outros, né? A primeira coisa é que a boca fala o que do coração transborda. Isso. Não tem como, não tem como. O velho ninguém dá o que não tem, né? O que não tem dentro de si. Perfeitamente. Aí, né? Então não tem como você falar mal. E o falar mal pode ser assim, você falar mal levemente ou falar mal odiando profundamente. A importância é a mesma, né? O processo é o mesmo, a intensidade é a mesma, está instalado da mesma maneira. Então você não consegue falar daquilo que em você não existe. Então, se você está em um processo de iniciação qualquer, ou você está em uma religião qualquer, você está em uma seita qualquer, não interessa, um caminho que você pensa que é o teu caminho de iniciação, né? E você é um odiador profissional, em vez de ser um amador, né, profissional, amador não de não profissional, amador no sentido daquele que ama, que pratica o amor ao próximo. Sim. Né? Então, se você está em um processo e você é um odiador, alguma coisa não está correta. Aquela iniciação que você está fazendo, para você não está funcionando. Aquele controle que você pensa que tem, na verdade você não tem. O conhecimento que você pensa que tem, na verdade ele é inútil. Porque se o teu âmago, né, ele está de tal forma conturbado e transborda de tal maneira, com tal intensidade, com tal ferocidade, né, aquilo que você direciona a outro, atribuindo sempre a culpa ao outro, é porque em você a coisa não está bem. Então primeiro você tem que se resolver. Aí a gente vai perguntar assim, tá, mas daí o me resolver significa que eu não vou nunca identificar o erro no outro? Não, eu vou identificar, faz parte de identificar, mas é como o professor fala, o professor Henrique de Souza. A crítica, quando desprovida dos seus elementos negativos, é o maior elemento, o maior tribuno do aperfeiçoamento humano. Então, quando você erra, eu falo assim, Grego, olha, está errado. Na minha opinião, seria bom se tivesse feito dessa forma. Eu estou contribuindo para que você perceba o erro, só que eu não posso fazer com que você não erre. Eu dou elementos para que daí em você aceitando esses elementos, esses argumentos, então você ou não erre, ou erre menos, ou erre diferente até que um dia você não erre. Agora sempre vai depender de cada um. Aqui vale uma parte, isso tudo que você está falando, a gente tem visto, a gente lê tudo isso aqui sem entrar em religião, em doutrina nenhuma, que muitas vezes as pessoas, nós estamos falando que ninguém dá o que não tem, que ninguém profere aquilo que não está em si de alguma forma. É impossível, então, fisicamente impossível. Ótimo, mas muitas vezes a gente tem ouvido, e alguns falam mentira, outros você percebe que falam verdade ou desconhecem o que aconteceu. Muitas pessoas tomam atitudes que não são inerentes a elas. Ou seja, essas atitudes são aludidas a um estado psicótico, a um estado de alguma coisa do outro mundo que se acercou. Isso é possível? Como é que é isso? Como é que você... Para que a pessoa... Eu fui claro, não sei se eu pude... Perfeitamente. Pessoa boa, tem um surto, fica ruim, ponto, boa. Isso. É porque aquilo, a razão de ser ruim, na verdade, existe ocultamente nela. Existe em mim. Sim, você tem que saber odiar para poder odiar alguém, alguma coisa. Então você não criou esse ódio em mim. Esse ódio já existia e você só fez Sim. ele se manifestar. Por isso que a relação de uma pessoa com o seu inimigo, né? A grande vitória do inimigo é quando ela passa a odiar tanto ou igual quanto o inimigo. Olha aí, só. Aí o inimigo venceu definitivamente. A pessoa me fez eu vou odiá-la, porque o ódio em mim já existia, porque eu sei como odiar. Sim. Eu vou odiá-la. E eu odeio de tal maneira que suplanta a própria coisa que deu origem àquilo. Podia ser uma coisa, uma briga qualquer, virou mágoa, com o tempo foi se entrelaçando, virou ódio, o ódio profundo, o ódio mortal. Eu sou pior do que o meu inimigo. O meu inimigo venceu. E o que venceu? Não é o meu inimigo enquanto pessoa,
mas aquilo que existia no meu inimigo, em mim acordou um símile e se instalou de tal maneira que daí o foco do ódio, né, da razão de odiar, já não é mais no meu inimigo, está em mim. Eu passo a ser um foco irradiador de ódio, não mais no meu inimigo. E assim que o ódio se alimenta, pulando de pessoa para pessoa, e no conjunto é o mal da humanidade. E como é que você explica essa mesma situação? Fiquei com ódio de você, mas esse ódio que eu fiquei com você, de você, fez com que eu desse um basta, que todo mundo fala, ele deu um basta. E realmente, nesse momento aqui, eu consegui, nessa coisa que você fez aparecer em mim, que em mim estava, claro, esse despertar seria como a coisa se apresentou, eu soube lidar com ela e sublimei? Sim, depende do que é o basta, né? Exatamente, isso que eu quero dizer. Se o basta é compreender, e sublimar, ou se o basta é assim, não, agora eu vou romper relação com aquela pessoa. Eu sei daí, rompe relações físicas com aquela pessoa, então você não vê mais ela jamais, né? Você não resolveu internamente aquilo lá. Não, você guardou, e aquele basta, aquela mágoa, vai ficar entrelaçado com outras mágoas, vai cristalizar, né? E no cristalizar ela vai se propagar e aí transformar o entorno e se transforma num ódio profundo. Como você não tem mais relação com aquela pessoa, e você não consegue mais propagar o ódio com relação a ela, você vai buscar alguma razão, alguma forma de exteriorizar o ódio. O ódio, ele precisa ver a luz do dia. O ódio, ele precisa odiar para se manter vivo intensamente. Então, por assim, nós estamos em 2016, isso, no mês de março de 2016. Então a gente vive um momento assim extremamente interessante na questão social, política do nosso país, né? Eu acho interessante porque é o seguinte: o conjunto de erros, o conjunto de coisas que tem acontecido no país, na verdade no mundo inteiro, mas vamos aqui claro, ao país, né? Ele criou uma ambiência tal que fez com que tudo aquilo que exista dentro de cada um se exteriorize. Então a gente está vivendo um baile de máscaras sem máscaras. É bem isso mesmo, né? Então todos, né, assim, odeiam profundamente, vociferam e xingam e brigam, não sei o que e tal, achando estão se mostrando como são. Perfeitamente, perfeitamente. Então aí é o que a gente diz, a queda das máscaras, né, que a gente sempre fala, um baile de máscaras sem máscaras, né? Então é um grande momento evolucional, porque cada um deveria aproveitar, porque não é sempre que existe uma condição externa que faz com que aquele teu ódio mais escondido se manifeste, porque às vezes a pessoa passa fingindo que não odeia a vida inteira e odeia, ela passa fingindo a vida inteira que não tem ressentimento, mas ela tem. Então quando surge um fator externo que faz com que isso daí venha à tona e você, sem se aperceber, você seja aquilo que em você exista para resolver, puxa, que ótimo. Que bom, né? Que se mostrou que eu tenho isso. É um belo momento, né? Aí tem aquelas possibilidades. Ou eu vou, com isso, aprender e sublimar, ou vou fortalecer e vou continuar sendo um odiador profissional, não vai adiantar de nada. Mas nunca dá para dizer que a culpa é de um terceiro